Muito obrigado por você que já nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Remissão Gospel e por você também que já nos acompanha através dessa live. Muito obrigado por vossa audiência. Queremos hoje falar do amor de Deus. Estamos ainda encerrando aqui o texto, o tema, melhor dizendo, sobre a vontade de Deus. E o texto hoje separado vai ser Mateus capítulo 21, versículo 28 até o versículo 32. Então, muito obrigado por você que nos acompanha em nossa programação e ter acompanhado aí as nossas mensagens nesses últimos programas que estamos tratando aí, falando sobre a vontade de Deus. Vamos orar. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, Pai querido, abençoe, Pai amado, cada irmão, cada irmã que estão acompanhando essa programação. Aquele que ainda vai acompanhar, Pai amado, no outro momento, o Teu Espírito Santo continue falando, Pai, conosco aqui no estúdio da Rádio Remissão e também com aqueles que terão acesso a essa mensagem. Nós oramos, Pai querido, agradecidos e crendo em o nome de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Muito bem, meus irmãos, eu quero, já no início dessa programação, pedir oração aí para você que ora, você que intercede, que tem o hábito de orar. Estamos intercedendo por Nicolas. Ele está internado no hospital, carecendo das nossas orações e intercessões devido a complicações da Covid. Então pedimos oração para com Nicolas. Você orando em favor desse nome, Deus certamente fará a vontade dele acima de tudo. Continuamos crendo no poder, no amor infinito desse Deus Todo-Poderoso. Muito bem, vamos à leitura da palavra de Deus, então. Mateus capítulo 21, versículo 28 até o versículo 32, onde Jesus fala sobre a parábola de dois filhos, que vai expressar aqui nessa passagem a vontade de um pai. Vejamos o que diz a Bíblia. Jesus pergunta no versículo 28, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, Senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram: O segundo. Declarou-lhes Jesus: Em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós, outros, no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditar-lhes nele. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, agora, Pai querido, ao lermos a Tua palavra, Pai, sabemos que ela é poderosa, é eficaz, é penetrante. Sabemos, ó Pai querido, que na Tua palavra encontramos respostas, conforto, ânimo, para prosseguirmos, Pai querido, no desejo de cumprirmos a vontade do nosso Deus. Nós oramos, ó Pai, agradecidos em o nome de Jesus. Quero lembrar que o texto que eu acabei de ler, ele é uma resposta que Jesus dá a alguns principais sacerdotes e anciãos do povo que pouco antes haviam lhe perguntado, dizendo: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Jesus ensinava no templo
E ali, em meio aos ensinamentos, é que surge esta pergunta. Estavam colocando o tema aqui na pergunta, que era a autoridade com que Jesus pregava a palavra, com que Jesus ensinava a palavra e com que autoridade Jesus fazia sinais de cura e prodígios. Então Jesus, ele não responde a pergunta diretamente, ele lança-lhes outra pergunta e dizendo: se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Agora ele vai lançar a pergunta para os anciãos e também para aquelas autoridades, principais sacerdotes que ali estavam. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Essa pergunta parece simples para nós respondermos. Nós que somos cristãos, que temos acesso à palavra de Deus, aos evangelhos, é fácil de nós hoje respondermos essa pergunta. Para aqueles anciãos e principais sacerdotes, não era fácil. Aparentemente não era fácil. Porque se eles dissessem, se dissermos que o batismo que João fazia é do céu, então Jesus podia retribuir a pergunta: então por que não acreditam nele? Não acreditam em João Batista, na mensagem de João Batista e nem no seu batismo? E se dissermos que é dos homens, que é vontade humana, que João pratica batismo de vontade humana, então, dessa forma, nós teremos que temer o povo, porque o povo considera o João um grande profeta. Jesus sabiamente coloca aqueles anciãos numa encruzilhada difícil de sair, não é? Porque a resposta daqueles sacerdotes e anciãos, que eram conhecedores da história bíblica, que tinham conhecimento da história mosaica, que tinham conhecimento das profecias, apenas eram rebeldes e não queriam aceitar a mensagem de João, que falava de Jesus. João que preparava o caminho para a chegada de Jesus Cristo, como estava acontecendo aqui nesse tempo. Então eles não tiveram resposta, ou melhor, se fizeram de ignorantes e responderam: não sabemos. Não sabemos dar-lhe essa resposta. Não sabemos te responder se o batismo que João pratica é do céu ou dos homens. Não sabemos responder. Então Jesus, ele encerra essa questão dizendo: nem eu vos digo com que autoridade faço essas coisas. Embora Jesus respondesse dessa forma para eles, na sequência do texto, as duas parábolas que se seguem no texto, a parábola dos dois filhos e a parábola dos lavradores maus, ela vem colocar aqueles principais sacerdotes e anciãos novamente contra a parede, chamando a responsabilidade deles para que eles tenham temor a Deus e façam a vontade de Deus. Tanto é que na primeira parábola, aquela que eu li, Jesus, ele entra dizendo que um homem tinha dois filhos, não é? Foi o que nós lemos. Chegou-se ao primeiro e disse: hoje eu quero que você vai trabalhar na minha vinha, ou na vinha. E ele disse: sim, senhor. Prontamente ele concordou em trabalhar na vinha, porém não foi. Ao segundo, aquele pai propõe aquele homem, melhor dizendo, aquele pai, ele propõe a mesma questão: vai trabalhar hoje na vinha. Mas o segundo, ele responde: não quero. Mas depois, arrependido, a Bíblia diz que ele foi. Muito bem, como estamos falando nesses últimos programas sobre a vontade do Pai, a vontade de Deus, aqui exemplificado na figura desse homem que tinha dois filhos, não é?
A vontade desse pai era que eles fossem trabalhar na vinha, para que a sua família, a sua casa tivesse a prosperidade, para que eles pudessem produzir algo em favor da sua casa, da sua família, na propriedade que era deles, não é? Então a Bíblia vai dizer para nós que Jesus volta-se para aqueles que estavam ali ao redor dele, e entre eles estavam também os principais sacerdotes e também anciãos do povo, e ele lança-lhes uma pergunta simples de responder, bem fácil. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E eles dizem, o segundo. Claro, é óbvio, Jesus falou isso. O primeiro disse que ia, mas não foi. O segundo disse que não ia, acabou indo. Arrependido, foi trabalhar na vinha. Então, a vontade do Pai foi cumprida pelo segundo. Agora Jesus volta-se claramente para os publicanos, para os principais sacerdotes e anciãos e diz, olha, eu quero dizer uma verdade a vocês, que os publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Ou seja, está dizendo assim, vocês são a figura do filho primeiro, que se dispuseram a fazer a vontade do Pai, mas não quiseram fazer. Os publicanos e meretrizes exemplificam o segundo, que disseram, não queremos fazer a vontade do Pai, não queremos cumprir a ordem do Pai, mas, arrependidos dos seus atos, foram fazer a vontade do Pai. Por isso esses vos precederão no reino de Deus. E agora ele volta-se novamente para a figura do João Batista, porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos, meretrizes creram. Vós, agora fala claramente a eles, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, mesmo aqueles sacerdotes vendo a obra que João fazia, mesmo sabedores de que João indicou o caminho, apontou para Jesus, João disse que ele fazia a sua obra, mas depois dele viria alguém maior do que ele, que nem digno João era de desatar-lhe as sandálias. Quando Jesus aparece publicamente, ele aponta e diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João Batista, ele apontou para Jesus Cristo. João Batista apontou para Jesus. Mas esses publicanos, ou melhor dizendo, esses anciãos e sacerdotes não acreditaram em João Batista, porque se acreditassem em João Batista, teriam que acreditar também em Jesus. E isso eles não queriam fazer de forma alguma. Na segunda parábola, Jesus fala que havia também um homem que era dono de uma casa, plantou uma vinha, a preparou, cercou-a de sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a aos lavradores, depois ausentou-se. Jesus está falando que Deus colocou a sua obra na mão de homens, confiou na mão de homens a sua obra. Desde o princípio é assim, desde quando surge Abraão ali fazendo a vontade de Deus, deixando a sua parentela, indo para um lugar distante, Deus coloca a obra dele nas mãos dos homens. Mas ao tempo da colheita, a Bíblia diz que ele enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, trataram-no da mesma sorte, e por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, ao meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, apedrejemo-nos e apoderamo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram.
Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Respondeu-lhe, eles responderam para Jesus, fará perecer horrivelmente a esses malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos no seu devido tempo. E aí Jesus pergunta, nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, isso procede do Senhor e é maravilhoso aos vossos olhos? Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Agora ele fala claramente àqueles homens. E será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Tudo o que cair sobre essa pedra ficará em pedaços. Aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscaram prendê-lo e temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. Muito bem, eis aqui a resposta para a pergunta daqueles homens. Primeiro, a autoridade é somente de Deus. Jesus fazia as coisas que fazia, João fazia as coisas que fez, devido à autoridade que Deus lhe deu. Jesus exemplifica a autoridade aqui nessa parábola quando o Senhor da vinha voltar. O que é que ele vai fazer àqueles lavradores maus? A resposta veio claro, eles mesmos responderam, né? Que ele vai fazer justiça contra aqueles lavradores maus, vai puni-los e vai colocar outro em seus lugares. Os fariseus, esses homens aqui, sacerdotes e anciãos, tinham consciência do significado daquela parábola, tanto é que no final entenderam eles que era deles próprios que Jesus falava, né? Eles eram os lavradores maus, eles eram a figura daquele filho que prometeu fazer a vontade do Pai e não fez, e o tempo do Pai chegar com autoridade e fazer justiça vai acontecer um dia. Muito bem, a vontade do nosso Pai é que nós trabalhemos pelo seu reino. A vontade do nosso Pai é que nós sejamos obedientes às suas leis, à sua palavra, com temor santo desse Deus Todo-Poderoso, com certeza absoluta de que nós possamos ser aqui figurados naquele segundo filho. Muitas vezes dizemos não para Deus, mas quando chega o arrependimento, a gente volta atrás, se arrepende e vai fazer a vontade do Pai. Esse é o nosso desejo, é que nós possamos fazer sempre a vontade do nosso Pai, com humildade, com sinceridade de coração, com temor a Ele. Veja, Jesus lá atrás, aqui no livro de Mateus ainda, ele ensinava os seus discípulos a orar. E uma partezinha da oração do Pai Nosso é: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Veja, a vontade de Deus, ela é superior a tudo. A vontade de Deus, ela tem que ser cumprida lá no céu, aos entes celestiais que lá estão. A vontade de Deus é que seja cumprida aqui na terra também. Então, quanto mais cedo nós entendermos isso, nós aceitarmos isso, nós tomarmos posse, né, com sinceridade desse desejo de fazermos a vontade do Pai, sempre será melhor para nós. Nós seremos abençoados, seremos agraciados por Deus sempre. A nossa vida vai ser uma bênção sempre. Então eu quero encerrar essa mensagem dizendo que a Bíblia Sagrada ela expressa para nós em vários momentos aqui que quando nós cumprimos a vontade de Deus, nós somos abençoados. Eu estava lembrando hoje da palavra ainda, só para encerrar. Um dia havia um homem chamado Jonas. A vontade de Deus na vida de Jonas era que ele fosse pregar a palavra de arrependimento em Nínive. Havia lá, naquela grande cidade, cerca de 100 mil almas. A vontade de Deus era que essas
pessoas deixassem de viver uma vida dissoluta em pecados e viessem ao arrependimento e temessem a Deus. Para que isso acontecesse, Jonas tinha que ir lá fazer a vontade de Deus. Mas a Bíblia vai mostrar para nós que não foi assim que aconteceu. Jonas tentou fugir, né? Tentou fugir da vontade de Deus. E a Bíblia nos é clara naquele texto que ele foi até o abismo dentro do ventre do peixe. E quando nós vamos ler, irmãos, a oração que Jonas faz dentro do peixe, não é? Uma oração de arrependimento. O capítulo 2 de Jonas, ele vai mostrar claramente para nós a oração de Jonas, né? E no capítulo 3 ele vai fazer a vontade de Deus e pregar para Nínive, que se arrepende, uma cidade que se arrepende, se humilha, se santifica, porque ouviu a mensagem pregada de Jonas, né? Embora fosse uma mensagem um pouco de ameaças, mas enfim, eles aceitaram aquela palavra e se arrependeram. Então, a figura de Jonas para nós encerra-se muito bem, que não vale a pena a gente tentar desviar-se da vontade de Deus, tentar postergar, não é, a vontade de Deus em nossas vidas. É melhor assumi-la logo, quanto antes, quanto mais rápido possível, né, para que nós possamos fazer a vontade do Pai para nossas vidas. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, que você, como eu falei em outra programação, que você ore a Deus, diga: eu queria entender melhor qual é a vontade de Deus para a minha vida, e com certeza Deus vai responder, vai te apontar o caminho. A vontade de Deus na vida de João Batista era que ele preparasse o caminho para a chegada de Jesus, e ele fez. A vontade de Deus na vida de Jonas era que ele fosse pregar em Nínive. Arrependido, ele foi e pregou, Deus abençoou. A vontade de Deus era que Abraão deixasse a sua parentela e fosse peregrinar pelo deserto. Ele fez isso, não é? Passou muitas lutas, dificuldades, mas teve muita vitória também, e fez a vontade de Deus. A vontade de Deus era que o nosso Cristo, nosso Salvador, descesse da glória, deixasse a sua glória, viesse aqui na terra, na figura de um homem, padecesse humilhações, sofrimento, perseguições e aquela terrível morte de cruz. Foi a vontade do Pai na vida de seu Filho Jesus, por causa dos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter oportunidade de salvação. Graças a Deus que o nosso Cristo, o nosso Salvador, fez isso, não é? Fez isso. Ele cumpriu a vontade do seu Pai, do nosso Pai, e morreu na cruz por nós. Então veja, em agradecimento, em reconhecimento a essa grande obra que Jesus fez por nós, fiquemos também, meus irmãos, com esse apelo. Façamos a vontade do Pai. Façamos a vontade do Pai o quanto antes. Se você já tem consciência do que é que Deus quer para a tua vida, mas está um pouco abatido, quem sabe um pouco afastado, eu te peço, volte logo. Não vá sofrer como Jonas sofreu. Não passe pelo caminho que Jonas passou, para depois cumprir a vontade de Deus. Não, faça isso o quanto antes. Não vai fazer a vontade de Deus o quanto antes, que é bem melhor para você, para a tua vida, para a tua casa. Deus o abençoe muito com essa palavra, e fiquemos aguardando que Deus aponte para nós, se você não sabe ainda qual é a vontade de Deus para a tua vida, em o nome de Jesus. Muito tempo pedi para Deus alguém como você, anos de oração pra te conhecer. Hoje no altar eterniza a vontade de Deus, um sonho tão
Muito bem, isso mesmo, que nossa vontade seja essa, que a palavra de Deus se cumpra em nós. Obrigado, meu irmão Roberto Silva e também meu irmão Claudemir, por vossa participação aqui nessa programação. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar vocês que podem orar nesse instante comigo. Teologia Bíblica compartilhou o programa. Também obrigado aos irmãos que compartilharam e aos irmãos da Teologia Bíblica. Obrigado pelo compartilhamento. Meu Deus e Pai, em nome de Jesus, agora nesta oração, quero agradecer, Pai querido, por esses momentos. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Sabemos que ela é poderosa e que não volta vazia. Continuamos orando, Pai amado, pelo nosso irmão Nicolas, ó Pai. Entra naquele hospital, naquele leito de enfermidade, Pai querido. Coloca a Tua mão de poder, a Tua mão saradora na vida do Nicolas, ó Pai. Tira ele daquele leito do hospital. A Tua mão poderosa, Pai amado, possa livrá-lo em o nome de Jesus Cristo, meu Pai. Sabemos que muitas pessoas estão orando conosco em favor da vida do Nicolas, ó Pai querido. Cremos, ó Pai, na Tua graça, Tua misericórdia. Queremos aqui nesse microfone testemunhar da Tua vitória, Pai, na vida do Nicolas. Que ele saia de lá, volte para casa, glorificando e bendizendo o Teu nome. Eu oro crendo, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Também abençoe, Pai amado, cada lar, cada família, cada irmão, cada irmã que tem estado conosco nessa programação, nos acompanhando. Entra, Pai, com vitória em cada família, em cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, meus irmãos, pela vossa audiência. Você pode continuar ouvindo a Rádio Remissão pelo aplicativo da rádio, 24 horas no ar. Você vai encontrar ali mensagens, notícias atualizadas, louvores também para edificar nossa alma. Lembrando que amanhã tem a programação aqui ao vivo também às 19 horas com o pastor Ivo Varela e a sua equipe, com o programa Todos com Cristo. Em seguida vem o pastor Vanderlei Cândido com mensagens de fé. Você é nosso convidado para acompanhar essa programação ao vivo amanhã, a partir das 19 horas, e participar também. Deus abençoe a todos e que o grande amor de Cristo e a paz de Cristo seja permanente em tua vida, em teu lar, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.